Bom dia, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Vamos começar o nosso período de louvor com grande é o Senhor. Good morning, everyone. We're going to start our praise and worship. Grande é o Senhor. Esperança.
aqui para louvar a quem? A Deus. Todo o louvor seja para Ele. Praise Porque God. Deus é grande, Deus é amor, Deus é a nossa luz na escuridão, Deus é tudo para nós, não é? O que é que seria de nós se não fosse Deus? E vamos continuar, we're going to continue with This is Our God. Remember those walls that we called sin and shame. They were like prisons that we couldn't escape. But He came and He died and He rose. Those walls are level now. Remember those giants we called death and grave. They were like mountains that stood in our way, but He came and He died and He rose. Those giants are dead now. This is our God, this is who He is. He loves us. This is our God, this is what He does. He saves us. Before the cross, Beat the grave. let heaven and earth proclaim, this is our God, King Jesus. Remember that fear that took our breath away. Faith so weak that we could barely pray, but He heard every word, every whisper. Now those altars in the wilderness tell the story of His faithfulness. Never once did He fail, and He never will. This is our God, This is who He is. He loves us. This is our God. This is what He does. He saves us. for the cross. Cross, beat the grave. Let heaven and earth proclaim. This is our God. King Jesus. Who told me I'm a He did. He did. Who Paid for all of our sins. Nobody but Jesus. Who pulled me out of that pit? He did. He did. Who paid for all of our sins. Nobody but Jesus. Who rescued me from the grave? Yahweh, Yahweh. Who gets the glory and praise? Nobody but Jesus. Who rescued me from that grave? Yahweh, Yahweh. Who gets the glory and praise? Nobody but me. This is our God. This is who He is. He loves us. This is our God. This is what He does. He saves us. For the cross. Beat the grave. Let heaven and earth proclaim. This is our God, King Jesus. For the cross. Beat the grave. Let heaven and earth proclaim. This is our God, King Jesus. This is our God. Amém. Podem sentar. Aqueles que. Esta música ainda não está traduzida para português, por isso nós cantamos só em inglês, mas eu vou traduzir um bocadinho para aqueles que não entendem o que é que nós estivemos a cantar. That's okay. E ela diz que lembram-se daquelas muralhas que nós chamamos de vergonha e de pecado? Eram prisões das quais nós não conseguíamos escapar. Mas Jesus veio, Jesus morreu
e ressuscitou, e essa muralha foi abaixo. Lembram-se daqueles gigantes que nós chamávamos morte e túmulos? Eram como montanhas que estavam no nosso caminho. Mas Jesus veio e morreu e ressuscitou, e esses gigantes foram por terra abaixo. Este é o nosso Deus. Este é quem Ele é. Ele nos ama. Este é o nosso Deus. Isto é o que Ele faz. Ele nos salva. Ele carregou a cruz. Ele venceu a grave, o túmulo, a sepultura. E então que os céus e a terra proclamem que este é o nosso Deus, o Rei Jesus. Lembram-se daquele medo que até nos fazia faltar o ar? Uma fé tão fraca que nós às vezes nem conseguíamos orar, mas Ele ouviu cada palavra e cada sussurro. Então, aqueles altares que foram construídos no deserto falam da história da sua fidelidade. Ele nunca falhou e nunca vai falhar. Este é o nosso Deus, isto é o que Ele é, quem Ele é, Ele nos ama, isto é o nosso Deus, isto é o que Ele faz. Ele salva-nos. Ele carregou a cruz, venceu o túmulo e que os céus e a terra proclamem que este é o nosso Deus, o Rei Jesus. Quem é que me retirou daquele buraco? Foi Ele, foi Ele. Quem é que pagou por todos os meus pecados? Ninguém, mas senão Jesus. Quem é que me tirou daquele buraco? Foi Jesus. Então, só para vocês terem uma ideia daquilo que nós estamos a dizer, porque as palavras são muito bonitas, de facto, e é o que Jesus fez por nós, não é verdade? Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Antes de mais, agradecer ao grupo Louvor. As semanas passam e vai ficando sempre melhor. De facto, tem sido um trabalho excepcional que tem sido feito, uma vez que a maior parte das músicas é de uma semana para a outra. Quando não vão treinar as músicas 5, 6, 7, 8, 10 vezes. Treinam durante a semana e depois cantam no domingo. E de facto o resultado está à vista. Okay? Irmãos, em termos de anúncios, nesta altura não há nenhum especiais. Há de facto a alegrar-nos que temos alguns irmãos que decidiram batizar-se, o que é fantástico. E não só um, como dois, como três, como quatro, 5. É fantástico, de facto, como Deus fala ao nosso coração. Portanto, não havendo há apenas continuarmos a orar por todos os irmãos que mais necessitam, estão a atravessar estão a atravessar momentos que eu posso chamar menos bons, porque temos que aceitar tudo o que Deus nos traz. Portanto, são momentos menos bons. Vamos estar com os nossos irmãos em oração e com todos aqueles também que não conhecemos, espalhados por esse mundo fora, no Haiti, tem sido catastrófico tudo o que a gente tem visto por esse mundo, e até parece que estamos aqui num cantinho do céu, porque vemos mesmo aqui no Canadá cidades inteiras a serem evacuadas por causa dos fogos. É impressionante. Portanto, só nos resta neste caso orar para estarmos com essas pessoas. Ora, irmãos, sendo assim, vamos colocar de pé, por favor, para louvarmos ao Senhor com o hino Cristo Salva. Oferece salvação.
Vamos então abrir a Bíblia para Romanos capítulo 11, versículos 7 a 10. Os irmãos estão vendo que temos aqui os nossos irmãos Jonas e Elia, está connosco. São bem-vindos, estamos muito contentes de nos ver aqui na nossa igreja. Romanos capítulo 11, e versículos 7 a 10. E vamos ler a palavra do Senhor. Romanos capítulo 11, versículos 7 a 10. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E David diz, tornou-se-lhes a sua mesa em laço, em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Escurecem-se os olhos para não verem e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Que Deus abençoe a sua palavra. A mensagem de hoje, irmãos, é que a salvação é um milagre. É o maior milagre que Deus traz na nossa vida. Em Isaías capítulo 55, versículos 8 a 9, lemos que diz que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Há certos ensinamentos e passagens da palavra de Deus que são difíceis para a nossa mente humana compreender. E quando estudamos o capítulo de Romanos, capítulo 9, o apóstolo Paulo apresentou certos ensinamentos que são difíceis de compreender e de ser aceitados, até pelos próprios crentes que pertencem a Jesus. Nós chamamos esses ensinamentos que ele escreveu, inspirados por Deus, a doutrina da eleição. Ora, a palavra eleição é mencionada em Romanos 9, 11. Vamos lá. Romanos capítulo 9, e versículo 11, o apóstolo Paulo, guiado por Deus, escreveu o seguinte: porque não tendo Deus ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Aqui está o apóstolo Paulo dizendo que antes que Jacó e Esaú tivessem nascido, já Deus tinha escolhido a eles, segundo a doutrina da eleição. E em Romanos capítulo 11 e versículo 5, fala também disso. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um resto segundo a eleição da graça. E depois reparem o versículo, capítulo 11 e o versículo 28. Assim que quanto ao Evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Ora, para que os judeus e para que muitos que andam confusos e até revoltados quando leem estes capítulos da Palavra de Deus, Paulo, em vez de tentar responder com argumentos, ele simplesmente disse o seguinte: reparem em Romanos capítulo 9 e versículos 20 a 21. Mas ao homem, ou mulher, quem és tu? Que a Deus replicas. Porventura a coisa formada dirá ao que formou, quando fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? O apóstolo Paulo nem tenta fazer argumentos para defender a doutrina da eleição, mas simplesmente responde: quem és tu para estar
a responder a Deus que Deus anda errado. Tu és o barro e Deus é o oleiro. Já viu algum barro dizer ao oleiro, não me faças assim? O barro não pode fazer nada. Quem manda é o oleiro. Ele faz do barro o que ele quer. E o apóstolo Paulo apresenta esta obrigação dizendo àqueles que querem argumentar, eu não concordo com a doutrina da eleição. Não acho que esteja certo. E ele responde, mas quem és tu para estás a argumentar com Deus afinal? Quem é que manda? És tu ou é Deus? Tu és o barro. Ele faz o que quer com o barro. Como quer, e tu não tens nada a dizer a Deus. Quem manda é Deus. Ora, meus irmãos, eu tenho aceitado, como os irmãos sabem, a doutrina da eleição, porque vejo que isto está escrito na Bíblia. E eu não vou estar a argumentar contra Deus. E estar a fazer argumentos que eu concordo com isto, ou com aquilo, ou com aquilo. Não. É uma coisa que já aprendi muito. Com Deus ninguém argumenta. Quem manda é Deus, não somos nós. E se Deus quer que é assim, eu vou aceitar que é assim. Ora, em Romanos capítulo 11, versículos 1 a 33, 37, Paulo tenta explicar que Deus não rejeitou a Israel como estavam a pensar. Israel é que rejeitou a Deus. Mas uma minoria, houve sempre uma minoria, que sempre tinha aquela fé em Deus. E sempre foi uma minoria, no tempo de Jesus, que aceitou Jesus. Uma minoria. A maioria rejeitou completamente Cristo. Ainda hoje é a mesma coisa. Seja Israel ou qualquer nação. Só uma minoria é que aceita Jesus. A maioria não quer nada com Cristo. Lembra-se as palavras de Jesus que estreita é a porta que leva à vida e poucos a acham, mas claro é a porta que leva à perdição e muitos entram por ela. Portanto, a maioria rejeita a Cristo. Ora, meus irmãos, em Romanos capítulo 9, versículos 6 a 7, Paulo escreveu que nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. É porque os judeus, naquele tempo, pensavam, eu sou descendente de Abraão, já estou salvo. E o apóstolo Paulo respondeu, vocês não sabem o que estão a dizer. Lá por serem descendentes de Abraão fisicamente, não quer dizer que estão salvos. Só as pessoas que põem a sua fé em Cristo, irmãos, como seu Salvador, e que compreendem que a salvação é um presente que Deus nos dá de graça, é como ser salvo. Nascem de novo, são filhos espirituais de Abraão, pertencem ao reino de Deus e fazem parte da eleição. E nós hoje vamos estudar, irmãos, que se Deus não iluminar o nosso coração, ninguém é salvo. Ninguém é salvo. É preciso que Deus faça um milagre no nosso coração, na nossa mente, para nós podermos realmente compreender o caminho da salvação. Reparem que em Romanos capítulo 11, versículo 7, o apóstolo apresenta três coisas. A primeira coisa que ele apresenta é que os israelitas buscavam a salvação, mas não alcançaram. Reparem bem, Romanos capítulo 11 e versículo 7. Pois que o que Israel buscava não o alcançou. O que é que os israelitas buscavam? Reparem Romanos capítulo 9 e versículo 30 a 33. Romanos capítulo 9 e os versículos 30 a 33. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça. A palavra justiça aqui significa salvação. Que os gentios que não buscavam a salvação alcançaram a salvação. Sim, mas a justiça que é pela fé.
Eles foram salvos pela fé que tiveram em Cristo. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. E a palavra justiça, como já disse, significa salvação. Que Israel, que buscava a lei da salvação, não chegou à lei da salvação. Porquê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço. A maioria dos judeus naquele tempo, zelosos, muito zelosos, mas queriam ser salvos pela lei. O apóstolo Paulo antigamente queria ser salvo pela lei. E aqui o apóstolo Paulo escrevendo, depois de ser convertido, está claro, que ele sabe perfeitamente aquilo que está a dizer, porque ele fazia parte do grupo que antigamente ele pertencia, queria ser salvo pela lei. Mas compreendeu, quando Jesus lhe apareceu a ele, que ele andava completamente errado. Ele não ia ser salvo pela lei. Nem os judeus do seu tempo que queriam ser salvos pela lei, eles não vão ser salvos pela lei. Nem agora mesmo, ninguém é salvo pela lei. É pela fé. E quando a pessoa rejeita Cristo, está tropeçando na pedra da esquina que leva à vida eterna. Repara no versículo 33, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundido. A pedra é Cristo. E quem quer ser salvo pela lei está tropeçando na pedra. Vai ser condenado. Porque a lei não salva ninguém. Reparem o que ele escreveu em Romanos capítulo 10, versículos 1 a 4. Irmãos, o bom desejo do coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Paulo amava a nação de Israel. Ele queria ver aquela nação salva. E vi que eles eram zelosos, como anteriormente ele não era. Versículo 2, porque lhe dou testemunho, tenho zelo de Deus, mas não com entendimento. Para enquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então o apóstolo Paulo escreveu que o povo de Israel buscava a salvação pela lei e nunca alcançaram a salvação. Eram zelosos, mas não alcançaram a salvação. Deus não aceita sinceridades e zelos quando a pessoa rejeita Cristo. A pessoa está-se condenando a si própria quando quer ser salvo pelas suas boas obras e pela lei. Está-se condenando, está tropeçando na pedra que Deus mandou ao mundo, que é Cristo. Ora, meus irmãos, os israelitas naquele tempo que estavam rejeitando a Cristo porque queriam ser salvos pelas obras da lei, é a mesma coisa que as pessoas fazem nos nossos dias. A mesma coisa. Eles não querem ser salvos pela fé em Cristo. Eles pensam que é uma coisa que não faz nenhum senso. Ainda esta manhã estava falando com um vizinho aqui à frente da nossa igreja, com 93 anos, o homem ainda está forte um bocadinho. Quantas vezes eu falei com aquele homem acerca do caminho da salvação? Mas o homem está sério. E ele disse, eu sou pastor Duarte, eu aceito todas as religiões, respeito a todos, mas uma coisa é certa, só há uma religião, só há um Deus. E aquilo que Deus quer é que a gente ama a Deus com todo o nosso coração e ama o próximo como a si mesmo. É verdade que a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração. É verdade que a Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo. Mas a Bíblia não diz que nós somos salvos por causa disso. E eu apresentei a ele, o Senhor tem razão, que devemos amar a Deus com todo o nosso coração e que devemos amar o nosso próximo como nós mesmos. Mas sabe que a Bíblia ensina que a salvação só vem pela fé. Que nós fomos no Filho que Deus enviou ao mundo para nos salvar. O homem ouviu aquilo, como antigamente tem então ouvido, entrou por um ouvido e saiu por outro. Já disse para Jaduar, temos que amar a Deus e amar o próximo. Pronto, aí está.
é aquilo que os israelitas diziam ao apóstolo Paulo. Salvação é pelos mandamentos de Deus, não é pela fé em Cristo. E eles ficavam revoltados contra o apóstolo. E hoje as pessoas ficam revoltadas se nós insistimos que é pela fé em Cristo, até ficam sentadas por Deus. Não pode ser assim. Eles dizem isso, irmãos, porque Deus nunca revelou a eles o caminho da salvação. Estão cegos completamente. Estão cegos. Em Provérbios capítulo 14, versículo 12, diz assim: há um caminho que parece direito aos olhos dos homens, mas é o caminho de quê? Da morte. Os homens pensam que é assim, mas Deus diz, não é assim. Andas errado. Vamos ler, já lemos passado, vamos ler outra vez, Romanos capítulo 3, versículos 19 a 20, que houve uma altura que o apóstolo Paulo aceitava exatamente o que os judeus andavam zangados contra ele. Romanos capítulo 3, versículo 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, ao estão debaixo da lei o diz, para toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenado diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Aqui está o apóstolo Paulo escrevendo aos judeus que ele amava tanto, que zelosos pela lei, querendo ser salvos pela lei, como antigamente ele também pensava a mesma coisa. Mas quando Deus abriu os seus olhos, ele viu que andava completamente enganado. E Deus mostrou, a lei não salva ninguém. A lei condena as pessoas, não salva as pessoas. A lei mostra o que é o pecado, mas não salva a pessoa. A lei diz, ama a Deus com todo o teu coração. Mas a lei não tem o poder para ajudar a pessoa a amar a Deus com todo o seu coração. A lei diz que devemos amar o nosso próximo, mas a lei não tem o poder para ajudar a pessoa a amar o seu próximo. A lei diz, não cobices, mas não tem o poder para a pessoa não cobiçar. A lei diz, não cometes adultério, mas não tem o poder para ajudar a pessoa a não cometer o adultério. A lei diz, não roubes, mas não tem o poder para ajudar a pessoa a não roubar. Simplesmente diz os mandamentos puros de Deus, mas não salva ninguém. Pelo contrário, a lei condena a pessoa quando ela quebra os mandamentos de Deus. A lei diz, tu mereces o inferno, mas não salva a pessoa. E aqui o apóstolo Paulo diz que a lei não vai salvar ninguém. Que isto é um homem que antigamente pensava que a lei é que o salva. Mas agora está a escrever, a lei não salva ninguém. Ao contrário, condena as pessoas. E depois ele explica que Deus planeou o caminho, que já estava planeado, antes do mundo ser criado, já Deus tinha planeado o caminho da salvação. E ele explica aqui claramente esse caminho, a parte do versículo 21. Mas agora, no nosso tempo, se manifestou sem a lei a justiça de Deus. A palavra justiça significa salvação. A salvação de Deus. Tendo testemunho da lei e dos profetas. Ora, os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés, que escreve a lei, e nesses mesmos livros, também ensina que o caminho da salvação é pela fé em Cristo. É interessante. Explica claramente isso. E o apóstolo Paulo está dizendo, a própria lei testifica que a salvação é pela fé. E os profetas do Velho Testamento falam que a salvação é pela fé em Cristo. Versículo 22. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Deus não faz uma diferença entre o judeu, ou entre a pessoa que é português, ou inglês, ou francês, ou africano, ou asiático. É para todos. A salvação é pela fé. É para os ricos e para os pobres. É pela fé.
É para os religiosos, é para aqueles que, infelizmente, antigamente nunca andaram seguindo Deus. É também para eles, é só pela fé. E depois explica porquê, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aqui está a razão. A razão que nós não somos salvos pelas obras da lei, porque ninguém consegue cumprir a lei. Todos nós temos pecado contra Deus. Se houver alguém dizer aqui que nunca pecou, você está a mentir. Você é hipócrita. Você anda enganado. E depois eu explico então a boa notícia, no versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Salvação é um presente que Deus dá a nós de graça. E porquê? Pela redenção que há em Cristo Jesus. E a palavra redenção é uma palavra grega, irmãos, que explica em que a pessoa está pagando a salvação para a outra ser libertada. E Cristo pagou com a sua própria vida a nossa salvação. Morreu, pagou a título do nosso pecado. E quem crer nesse sacrifício que Jesus fez por si, essa pessoa é perdoada e é salva. E agora reparem no versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então o apóstolo Paulo, escrevendo uma coisa que antigamente ele não acreditava. E que antigamente ele perseguia aqueles que acreditavam em tal coisa. Mas quando Deus abriu o seu coração, fez um milagre na sua vida, ele compreendeu que andava errado completamente. Salvação é um presente que nos dá a nós de graça, porque Cristo pagou por esse presente. Ora, vamos então a Romanos capítulo 11 e versículos 5 a 6. E vejam bem o que ele escreveu aí. Assim, pois, também agora neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Está a ver? Como Deus explica claramente que a salvação é 100% pela fé no sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz por nós. É de graça. E se é de graça, não se pode meter outra coisa acrescentando àquilo que Jesus já fez por nós. Reparem que o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 2. Ele escreveu esta carta para corrigir o erro de pessoas que estavam pregando mentiras, dizendo às pessoas que a salvação não era somente pela fé em Cristo, mas era pela fé em Cristo mais a circuncisão. E mais cumprir os mandamentos da lei. E o apóstolo Paulo escreveu esta carta para repreender esses falsos ensinamentos. E reparem que ele escreveu em Gálatas, capítulo 2 e versículo 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porque quanto pelas obras da lei, reparem, nenhuma carne será justificada. Aqui está bem claramente escrito. Para aqueles que estavam duvidando, o apóstolo Paulo está escrevendo: ninguém é salvo pela lei. Nenhuma pessoa é salva pela lei. É pela fé em Cristo Jesus. É de graça. E agora reparem em Romanos capítulo 3, versículo 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Para a pessoa ser salva pela lei e cumprir a lei 100%. Qual é a pessoa que está aqui que consegue cumprir a lei 100%? Ninguém. Eu não consigo fazer. Confesso. Pergunta à minha esposa que ela diz logo as coisas. As esposas são testemunhas. E os maridos são testemunhas das esposas também. Ninguém é salvo pela lei, porque para a pessoa cumprir, para ser salva pela lei, tem que cumprir a lei 100%. E reparem agora o que diz no versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá
da fé. Aqui está bem escrito. E eu dou graças a Deus que a salvação é de graça. Se não fosse assim, eu nunca seria salvo. Ora, vamos a Romanos capítulo 11, versículo 7. E vamos ver a segunda coisa que o apóstolo Paulo apresenta. Romanos capítulo 11, versículo 7. Pois que o que Deus buscava não alcançou, o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram. Os eleitos alcançaram. Eu sei que há alguns de vós que têm problemas da palavra eleitos. Eu não tenho nenhum problema. Está lá escrito. Mas os eleitos alcançaram. Quem são os eleitos? São aqueles, queridos irmãos, que Deus escolheu para ser salvos. Esses são os eleitos. Você não gosta de ouvir a palavra de Deus, mas é esse que a Bíblia ensina. Foi Deus que os escolheu. Reparem bem, Romanos 11, 5. Assim, pois, também agora neste tempo, ficou um resto segundo a eleição da graça. Está lá bem escrito. É a segunda eleição. Não é que a pessoa merece alguma coisa. Não é que a pessoa é mais esperta que a outra pessoa. Nada disso. Foi Deus que fez um milagre no seu coração, abriu o seu entendimento, ela compreendeu e aceitou. Pela fé, Cristo como seu Salvador. Isto é o que a Bíblia ensina. Não sou eu. Ora, meus irmãos, agora vou mostrar que aquilo que o apóstolo Paulo apresenta em Romanos, capítulo 8, 9, 10 e 11, acerca da eleição, é aquilo que Jesus Cristo ensinou. Exatamente. Reparem que o apóstolo Paulo citou primeiramente em Romanos, capítulo 11, versículo 8, o Velho Testamento para mostrar às pessoas, para provar às pessoas que não é ele que está inventando isto. Está escrito na Bíblia. Reparem bem, Romanos capítulo 11 e versículo 8. Como está escrito, Deus lhe deu espírito profundo de sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até ao dia de hoje. Eles não compreendem porque Deus fechou os olhos deles. A maioria tem os olhos fechados. Porque Deus não abriu os olhos deles. E eu vou ler para vós o que o apóstolo Paulo citou em Deuteronômio, o que o apóstolo Paulo escreveu aqui está em Deuteronômio capítulo 29. E vamos lá. Deuteronômio capítulo 29 e versículos 2 a 4, lá está escrito. Deuteronômio capítulo 29 e versículo 2 a 4. Aleluia. E diz assim: E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: Tendo visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, perante os vossos olhos a Faraó, e a todos os seus servos, e a toda a sua terra, as grandes provas que os teus olhos têm visto, aqueles sinais e grandes maravilhas, porém não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até ao dia de hoje. E está o apóstolo Paulo citando exatamente o que está escrito no Velho Testamento. Para mostrar, se Deus não faz um milagre e abre o vosso coração, vocês nunca vão entender. Ora, meus irmãos, reparem bem, o que Deus fez diante de milhões de judeus no tempo de Moisés. 10 pragas sobre a terra do Egito. Milagres formidáveis. Abriu o mar vermelho. E eles escaparam do exército de Faraó. O exército mais poderoso do mundo antigo foi afogado nas águas do mar vermelho. Foi Deus que fez aquilo. Não foi ninguém, foi Deus. Foi Deus que tocou naquela rocha e a água saiu. E eles viram com os olhos. Foi Deus que mandou cordonizes para escolher. E maná por 40 dias, 40 anos. Foi Deus. Eles viam com os olhos a obra, o poder de Deus. E a maioria não entendia. Não entendiam. Quando Moisés foi ao cimo do monte, teve lá 40 dias e 40 noites,
O que é que aquele povo que viu com os olhos os milagres na terra do Egito e cantou no mar, no chão do Mar Vermelho, o que é que eles fizeram? Fizeram um bezerro de ouro e adoraram o bezerro. E disseram, é este Deus é que nos livrou. Não foi o Deus que criou os céus e a terra, foi este bezerro que nós criamos, é que nos livrou. Então, meus irmãos, quando uma pessoa se ajoelha dentro de uma estátua, esta que é um santo, está fazendo o mesmo erro. O mesmo erro. Em vez de adorar ao Deus pelo poder auxiliar, está adorando um homem e uma mulher. E não compreende, tem os olhos cegos, não veem que andam enganados, estão a seguir uma mentira. Não veem, têm os olhos fechados. E o apóstolo Paulo está dizendo, vocês não se lembram que os vossos antepassados viram os milagres de Deus e não entendiam nada? E no tempo de Cristo, Ele fez milagres diante das pessoas, paralíticos a andar, cegos a ver, leprosos a serem curados, mortos a serem ressuscitados. E quando Jesus estava naquela cruz, estávamos a rir dele. Se tu és o Filho de Deus, então salta dessa cruz e salva a ti e salva aos outros. A rir-se dele. Os milagres que eles viram estavam cegos, não viam nada. Não compreendiam que o Filho de Deus estava naquela cruz. Não compreendiam. Graças a Deus que um criminoso compreendeu. Lembra de mim quando entrares no teu reino. E os líderes religiosos que ensinavam a Bíblia não sabiam que Jesus era o Senhor, o Rei. Estavam cegos completamente. Romanos capítulo 11, outra vez. Versículos 9 a 10. E David diz: tornou-se a sua mesa em um laço e armadilha, e em tropeço por sua retribuição. Escureceram-se os olhos para que não vejam, e encurvem-se continuamente as costas. Está aqui o apóstolo Paulo citando o Salmo 69, irmãos, versículo 22 e 23, em que o próprio David, inspirado por Deus, escreveu que o povo de Israel andava cego completamente. Ora, irmãos, vamos ler as palavras de Jesus. Vamos a Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Isto é as palavras de Jesus. E o versículo 25 até 30. Ora, naquele tempo respondendo, Jesus disse: graças te dou ao Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Quem são os sábios e entendidos? São os líderes religiosos que ensinavam a Bíblia nas sinagogas. Escondeste estas coisas aos líderes da nossa nação que ensinam a Bíblia aos outros. Estão cegos. E tu não abriste os olhos deles. E revelaste aos pequeninos. Àqueles que não têm a educação que eles têm, tu lhe abriste os olhos para eles verem. Sim, ó Pai, porque assim foi a vontade de Deus. O oleiro faz o que ele quer com o barro. Ele é que manda. Não somos nós. Todas as coisas foram entregues por meu Pai e ninguém conhece o Filho, reparem, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele que o Filho, reparem bem, o quiser revelar. Só vai saber quem Deus quiser revelar. Quem manda é Deus, não é a pessoa. Quando li essas palavras, irmãos, eu ajoelhei e disse: Senhor, perdoa-me. Eu andava errado. Andava argumentando com coisas por não estar a argumentar nada. Quem mandas és tu.
e dou graças a ti que tu revelaste a mim a salvação. Se não fosse tu, eu não sabia nada. As pessoas não querem aceitar aquilo que Jesus disse nestes versículos. Só querem aceitar o que lemos no versículo 28. Vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos ouvirei. Eu faço a pergunta então. A quem é que Jesus está dizendo vinde a mim, afinal? A quem é? Isso mesmo, aos eleitos. Àqueles a quem Deus revelou o caminho da salvação. É este a quem Jesus diz assim, vinde a mim. Não é todos. É àqueles que Deus salvou. Mas as pessoas ignoram o que está antes e só querem aceitar o que está à frente. Nós não podemos fazer isso, irmãos. A gente tem que aceitar tudo o que está na Bíblia. Não é aquilo que eu quero, é aquilo que está escrito na Bíblia. Tomai sobre vós o meu jugo. Irmão, só o crente é que está pronto a aceitar o jugo de Cristo. Não há ninguém. O descrente não quer nada. E aprender de mim, só o crente é que quer aprender de Cristo. Não há ninguém. Que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. É o crente que encontra descanso para a sua alma quando aceita com humildade as palavras de Jesus. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Portanto, meus irmãos, aquilo que o apóstolo Paulo escreveu é exatamente os ensinamentos de Cristo. É exatamente. Reparem o que Jesus diz em Mateus capítulo 16. Vamos a Mateus capítulo 16. E versículos 16 a 17. E Simão Pedro respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhes, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou carne e sangue, mas meu Pai que estás no céu. Tu sabes quem eu sou, não é porque tu és mais inteligente que os teus amigos. Foi porque o meu Pai mostrou misericórdia e revelou ao teu coração quem eu sou. E, meus irmãos, se vocês lerem o resto, vão compreender que Pedro não sabia tudo acerca de Cristo. Quando Cristo disse que importa que eu vá a Jerusalém e que morra e sofra, e que seja ressuscitado dos mortos, Pedro tomou Jesus à parte e disse, mestre, por favor, não fales assim. Nada disso vai acontecer a ti. Tu és o Filho de Deus. Que já andava à espera. Agora estás a falar em mortes e sofrimento. Não faz senso. E Jesus respondeu, para trás de mim quem? Satanás. Pedro, estás sendo enganado pelo próprio diabo. Está-te enganado a ti. Eu sou o Filho de Deus. E também sou o pastor que dá a sua vida para as suas ovelhas. Mas tu só queres o Filho de Deus. Não queres só o pastor que vai por ti. É interessante, meus irmãos, que os apóstolos que estavam seguindo a Cristo e criam que era o Filho de Deus, o Messias, eles estavam completamente cegos e não sabiam que Deus queria que o seu Filho morresse por nós na cruz. Eles não sabiam. Se vocês lerem o livro de Lucas, capítulo 24, vai ver que Cristo, depois de ter ressuscitado dos mortos, foi ter com eles e abriu os olhos para eles compreenderem as profecias do Evangelho. Que era necessário que Ele morresse por os nossos pecados e ressuscitasse dos mortos. Foi ali que eles começaram a compreender as coisas. E só quando o Espírito Santo veio sobre eles, é que realmente eles começaram a compreender mais a palavra de Deus.
Portanto, meu querido irmão, irmã, não tenha medo de aceitar aquilo que está escrito na Bíblia, que Deus te escolheu a ti para fazer parte do seu povo. Não tenha medo. Nem fique zangado contra Deus. De maneira nenhuma. Aceite pela fé que isto é verdade. Quando eu dava no seminário, eu aguentei com muitos dos meus colegas acerca desta doutrina. Que eu não acreditava que realmente fosse verdade, que Deus para elegia as pessoas como Ele quer. Até que no dia seguinte, leia a Bíblia com cuidado, com a mente aberta, não esteja os olhos fechados. Lê bem o que estava escrito. E eu peguei na Bíblia e li a Bíblia inteira completamente, desde a Bíblia da Bíblia, como deve ser. E quando cheguei ao fim, ajoelhei e disse: Senhor, perdoa-me. Eu andava errado. Obrigado que tu revelaste a mim e ao teu povo o caminho da salvação. Nunca mais andei a argumentar que não concordava com isto ou com aquilo. Aceitei a palavra de Deus. É assim que está escrito, é isso mesmo que eu aceito. Ora, meus irmãos, lembram-se que quando Nicodemos veio ter com Jesus, quem é Nicodemos? Um homem religioso. Um homem que ensinava a Bíblia todos os sábados. Um homem que respeitava a sua nação. Mas ele, quando viu Jesus a pregar, os milagres que Jesus estava fazendo, ele foi tocado por Deus, que este homem que ensinava aos outros que a palavra de Deus não sabia o caminho da salvação. Interessante. Ele não sabia o caminho da salvação. E estava a ensinar a Bíblia aos outros. E foi dia de noite porque estava com medo dos seus colegas que ensinavam a Bíblia também aos outros. E estava com medo que eles o criticassem se ele falasse com Cristo. E quando Jesus o viu naquele dia, naquela noite, Jesus já sabia o que estava no coração do homem. E a pergunta que ele queria saber, Jesus já sabia tudo. E disse a Nicodemos: na verdade digo, que se tu não nasceres de novo, não podes entrar no reino dos céus. Nicodemos, tu tens ensinado a Bíblia todos os teus anos, com sinceridade, com amor, mas nada disso te vai salvar. Tu és um homem respeitado pela tua nação. Com as tuas boas obras tu fazes, nada disso te salva. Tu és um homem que crês na existência de Deus Todo-Poderoso, nada disso te salva. Tu és um homem que tem tentado guardar os mandamentos de Deus, nada disso te salva. Queres ser salvo? Tens que nascer de novo. Ele nem sabia o que é que Jesus estava a falar. Nem sabia. Foi preciso que Jesus abrisse o coração dele para ele compreender a salvação é um sentimento espiritual. É um milagre que Deus faz no nosso coração. E então Jesus depois disse o versículo que nós conhecemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E naquele dia Deus abriu o coração daquele homem e ele compreendeu que Deus o amava e que deu o seu Filho para ser o seu Salvador. Nasceu de novo. Lições para aprendermos. Quando a pessoa tem fé em Cristo, irmãos, como seu Salvador, faz parte dos eleitos de Deus. Você pertence ao grupo dos eleitos. É o que a Bíblia ensina. Não sou eu. É o que a Bíblia ensina. Segunda coisa. Devemos dar graças a Deus da compaixão e misericórdia de Deus revelar a nós esta doutrina tão maravilhosa. Irmãos, a pessoa pode ler a Bíblia, mas se não abrir o coração, ela não vai entender.
Ela pode ser muito inteligente. E tenho tido contato com professores das universidades, falei com eles. Homens com inteligência e com cursos formidáveis. Mas com respeito ao caminho da salvação estavam completamente cegos. Não compreendiam nada. Se Deus não abrir o coração, a inteligência não vai ajudar a pessoa. Tenho tido contato com pessoas muito boas, sinceras. Mas se Deus não abrir o coração, ela nunca vai compreender. Devemos dar graças a Deus que Deus abriu o nosso coração para entender. Vamos ler as palavras que o apóstolo Paulo escreveu na carta de 1 Timóteo, capítulo 1 e versículo 12 a 16. 1 Timóteo, capítulo 1 e versículo 12 a 16. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 a 16. E dou graças, aqui está o apóstolo Paulo dizendo, dou graças a Deus, ao que me tem confortado, Cristo Jesus. Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim, que dantes fui blasfemo. Antigamente eu era um homem que blasfemava de Cristo. E perseguidor. Antigamente eu perseguia os cristãos. E opressor. Antigamente eu oprimia as pessoas. Mas alcancei misericórdia. Porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Eu não sabia quem era Jesus Cristo. E a graça do nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Deus salvou aquele homem, o apóstolo Paulo, um homem que estava cego, ignorante, um homem zeloso da lei, queria ser salvo pela lei, um homem que perseguiu a igreja e maltratou centenas de cristãos e alguns deles morreram. Deus salvou aquele homem para mostrar a nós, salvação é de quê? É de graça. É pela fé. Não é para as tuas boas obras. Se fosse para as boas obras, Paulo era salvo, era zeloso, sincero, mas enganado e cego completamente. E ele dá graças a Deus que fez um milagre na sua vida. E escreveu, dou graças a ti porque foste cheio de misericórdia para comigo e abriste o meu coração e me salvaste. Terceira coisa que Deus aprendeu. Meus irmãos, nós devemos orar para que Deus tenha compaixão e abra os entendimentos das pessoas para compreender o que é Cristo. Eu falo toda a gente, embora eu creia na doutrina da eleição, mas eu não sei quem é que Deus escolhe ou não escolhe. E por isso eu prego a palavra de Deus a todas as pessoas. E minha confiança está em quem? Em Deus, para salvar as pessoas. Não é em mim, é em Deus, para salvar as pessoas. Você tem filhos e filhas, ore por eles. Não faça como algumas senhoras fazem, que todos os dias falam com os filhos e a batalha, vai à igreja, não faça isso. Quanto mais você é dizer isso, menos eles vão à igreja. Ore por Deus. Peça a Deus que Deus faça um milagre no coração do teu filho e da tua filha. Porque Deus é quem salva a pessoa, não há ninguém. Vocês conhecem a nossa irmã de Israel. Orou para o seu marido por 25 anos, joelhava-se todos os dias.
Meu Deus, tem misericórdia do meu marido. Salva o meu marido. 25 anos. E um dia, Deus falou ao coração e salvou o cabelo. Foi Deus. Não foi eu. Foi Deus. Eu que sei de uma mãe que orou para o seu filho todos os dias. E ela morreu. Seu filho está salvo. Sabe que no funeral da mãe, aquele homem aceitou Jesus como seu Salvador. Deus estava ouvindo a oração dela todos os dias. Mas só a salvou quando Deus o quis. Não foi quando ela queria. Foi quando Deus o quis. Quem manda é Deus. Não somos nós. Eu creio no poder de Deus, irmãos. É a razão que eu sou pastor, que creio no poder de Deus para salvar as pessoas. Mas sei que não sou eu que consegue convencer as pessoas. Embora ensine a Bíblia da melhor maneira que eu possa, mas eu sei que só Deus é que consegue abrir o coração da pessoa e dar a entender o caminho da salvação. Só Deus, não há ninguém. Que Deus vos abençoe. Ora, vamos então pôr de pé e vamos terminar cantando a última hora. A última hora. Ora, meus irmãos, este hino fala que claramente nós precisamos estar preparados para o dia quando Deus, pecado,
para não sairmos deste mundo. E se aqui alguém não tem ainda esta certeza está salvo, então venha ter com Jesus Cristo. E Ele salvará você. Para aqueles que estão ouvindo pela internet, pense bem nas palavras que ouviu esta manhã. E aceite pela fé Cristo Jesus como seu Salvador. E vou pedir ao João que está aqui connosco para terminar em oração. Senhor Deus e nosso bendito Pai, nós uma vez graças estamos a Ti, Senhor, pela oportunidade que nos deste de ouvir a Tua palavra, Senhor. Agora, Pai, compete cada um fazer a sua decisão, Senhor. Pois Tu não obrigas a ninguém, Senhor, mas Tu chamas com carinho e com amor, Senhor. Que nós possamos ouvir a Tua voz em cada momento da nossa vida, Senhor. Agora, Pai, também quero pedir para estes filhos neste momento que estão sofrendo por qualquer problema, Senhor, e os ajudes, Senhor, os comissões dos contextos, os levantes abatidos, Senhor, e também, Senhor, pedir que fiques connosco neste dia e que nos deis uma semana abençoada por Ti, os cortejos em todos nós, para Deus e nós, Senhor. Por isso, te agradeço por Jesus e Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.